do tempo, que não quero estourar demais. Mas hoje, doutor Protásio, eu vou dizer para vocês um dos grandes segredos escondidos da ortopedia brasileira, que é o tratamento por ondas de choque. Sim, de modo muito curioso, existe uma Sociedade Médica Brasileira para tratamento por ondas de choque, e de modo muito curioso, sem dúvida intencional pelo doutor João Protásio, eu sou o presidente, estou o presidente desde 2005, tá? Até 2027. Existe uma federação internacional para tratamento por ondas de choque, a sigla IFSWT, da qual eu sou o secretário, e como eu já disse, né, eu tenho muito interesse na parte regenerativa, ainda que eu seja um cirurgião raiz, né? Fui presidente da Regional Sul de Sociedade, da Sociedade de Quadril, da SBQ, muito me orgulha, mas muito me orgulha continuar estudando, e por isso eu sou doutorando em biotecnologia, né? Meu doutorado vai ser nessa área de regeneração tecidual, de medicina regenerativa, ortopedia regenerativa. Hoje faço parte da Câmara Técnica de Ortopedia e Traumatologia do Conselho Federal de Medicina, e tenho projetos junto ao OrtoRegen, da qual fui aluno e hoje sou um sócio minoritário. Nós temos um EAD de medicina regenerativa, e eu também, muito orgulhoso, fiz uma clínica chamada ProRegen, que ajuda os colegas que querem implantar também serviço de medicina regenerativa Brasil afora. Tá? Primeira coisa que eu quero falar é que é um preceito da Sociedade Médica Brasileira, que as ondas de choque depois eu vou distinguir para vocês, as ondas de pressão radial podem causar danos aos tecidos. Um método que, portanto, vai poder ter consequências de invasividade, e por isso pertence ao ato médico, e por isso é do médico. Isso é o nosso preceito. Existem debates junto ao judiciário sobre isso, mas a nossa postura inequívoca é essa, né? E o que é onda de choque? Bom, onda de choque foi observada como um fenômeno associado às guerras, em especial à Segunda Guerra, em que havia óbitos dentro de navios que estavam envolvidos com disputas lá militares, disputas de artilharia, enfim, e havia cadáveres dentro daqueles navios que tinham sido não atingidos diretamente por nenhum projetil ou estilhaço, simplesmente tinham morrido naquelas batalhas, mas não por exatamente um dano direto, mas havia danos pulmonares que levaram à morte. Foram analisados esses danos pulmonares e hemorragias pulmonares, e se viu que havia, então, uma consequência pós-batalha naval, que havia, enfim, danos. Esses danos foram atribuídos à onda de choque, mais adiante se viu isso, e vou dar alguns exemplos para vocês de ondas de choque. Vocês vão ver, após um grande deslocamento de massa d'água, por exemplo, nessa onda que se quebra tem onda de choque, ou dentro desse túnel que está constrito, ou depois de uma explosão se segue uma onda de choque. Então tem que ter um deslocamento grande. Acontece naturalmente após um deslocamento grande de uma massa de ar ou de uma massa de água. Você vai ver, a onda de choque acontece naturalmente quando ocorre um grande deslocamento de ar, decorrente de alterações intensas de pressão em um curtíssimo período de tempo. Quando, por exemplo, rompe a barreira do som, ali tem uma onda de choque, depois das explosões, como eu já mencionei, tem onda de choque. Vou mostrar para vocês que nem tudo que nós usamos tecnicamente e chamamos de onda de choque é exatamente onda de choque. Eu quero deixar claro para vocês uma distinção entre ondas de pressão radiais e onda de choque propriamente. Tudo que vocês viram aí na primeiro, como exemplo de ocorrência natural e de interesse, são ondas de choque, mas a gente usa cotidianamente também ondas de pressão
radiais não são exatamente ondas de choque, mas a gente usa com aplicações terapêuticas, e eu vou tentar dar a distinção, e vou dar a distinção para vocês, quero dizer que está publicado nesse artigo de revisão, no Journal of Regenerative Science. Quem precisar de uma cópia, fala comigo, e quem precisar de qualquer cópia daquilo que está dito aqui, eu também estou disposto a mandar para você. Isso, esse journal é da Federação Internacional de Tratamento por Onda de Choque, a SWT tem esse journal está começando, tem aí, se não me engano, 8 tomos, né, 8 exemplares, e vocês podem ler sobre isso que eu vou falar aqui. Existem 2 tipos de onda, as ondas eletromagnéticas como luz, laser, raio-x, o rádio, TV, e as ondas mecânicas, som, ultrassom, onda de choque, ondas de pressão radial, né, são exemplos de ondas mecânicas. A diferença é que as ondas mecânicas, som, ultrassom, onda de choque, ondas de pressão radial, precisam de um meio para se propagar. Então, elas transportam a energia, não a matéria propriamente. Então, isso já é uma distinção clara que todos têm que ter em mente. Daquele reconhecimento que houve lá do que era exatamente onda de choque, dos conflitos náuticos, navais lá que havia, claro que tentaram fazer uma arma mortal só com aquilo, não conseguiram. Mas a onda de choque acabou tendo aplicabilidade médica para, primeiro, na urologia. E nós vamos ver aqui esses tanques para conduzir o meio, e ali equipamentos antigos, eletrohidráulicos, que é uma das formas de gerar onda de choque, que se fazia para tratar cálculos renais. Hoje não é tão famoso, mas se usou muito naquela época. E esteve atribuído a isso a evolução para a ortopedia. Então, quando se usava para tratar cálculo, urolitíase, houve alguns casos de pacientes que foram tratados o cálculo ureteral, por exemplo, e, portanto, o foco estava mais baixo, mais perto da coluna, e alguns pacientes revelaram que havia um engrossamento da tábua óssea, que eles sentiram, olha, apareceu um calo aqui do lado do meu ilíaco, o que é isso aqui, doutor? E alguns pacientes também, claro, às vezes associado ao próprio tratamento do cálculo, mas também tinham dores lombares antigas que tinham melhorado depois do tratamento. E isso chamou a atenção de um urologista ali, o Val Chanot. O Val Chanot, ele foi quem primeiro publicou nessa academia médica militar em Sófia, na Bulgária. Ele descreveu 82 pacientes com retardo de consolidação ou pseudoartrose tratados, né, com onda de choque. Isso ele publicou em 1991. Os mais antigos sabem, os ortopedistas sem dúvida sabem o que é a SICO, Sociedade Internacional de Cirurgia Ortopédica e Traumatologia, é como se fosse uma associação mundial. Um dos presidentes, faz 2 anos ou 3, foi o Philippe Hernigout, a quem nós temos em alta conta, porque foi ele que desenvolveu várias técnicas aí do aspirado concentrado de medula óssea, que tem uso também aí na ortopedia, e que vou visitar mês que vem, daqui a 3 semanas, né? Bom, e ele mostrou vários casos de cicatrização óssea, de casos de retardo de consolidação, que seriam operados, e ele conseguiu cicatrizar vários pacientes com retardo de consolidação, usando esses aparelhos eletrohidráulicos com foco em urologia. Ele, muito feliz, né, descreveu, e nós mais felizes ainda, pois ganhamos mais uma ferramenta terapêutica. Eu quero esclarecer para os entusiastas aqui da técnica, para os neófitos, quem gosta, né, desse debate, que onda de choque no Brasil sempre foi muito bem vista pela ortopedia, que sempre fez os seus cursos de certificação junto ao CEBOT, né? O Congresso Brasileiro de Ortopedia e Traumatologia, que costuma ocorrer agora em novembro,
sempre foi muito bem-vindo. E essa é a primeira técnica regenerativa que nunca foi considerada experimental. Ela sempre foi muito usada por alguns ortopedistas. Outros nunca realmente quiseram saber. E por isso que eu disse, é um grande segredo escondido da ortopedia, é o fato de ter uma sociedade de onda de choque e o fato de que ela sempre teve à nossa disposição, mas muitos colegas não tinham interesse. Esse slide aqui mostra com clareza a diferença entre o que é de fato onda de choque, à esquerda, do desenho azul, que existe um pico alto de pressão muito rápido e súbito, de pelo menos 30 megapascal ou mais, e uma fase de descenso e uma fase negativa, uma fase de tensão. Essa fase de tensão vai fazer no tecido uma microbolha, que vai ser parte também do efeito terapêutico. Então, tem uma fase de pressão, pico rápido, aumentado, e vai ter uma fase de tensão, que vai fazer esse microbolha com um microjet, que eu vou mostrar para vocês. Isto é onda de choque. À direita, vocês vão ver um outro gráfico que mostra a onda de pressão, que não tem este pico rápido, que ela é mais baixa, que ela tem intensidade menor e também tem uma fase de tensão, mas isso não é propriamente uma onda de choque, pois não tem aquele pico alto de pressão, uma curta duração de pulso, uma onda de negativa, baixa intensidade, né? Essa subida rápida é característica. Essa outra onda não é uma onda de choque, é uma onda de pressão. Esta, conceitualmente, é a grande diferença, e eu vou dar mais detalhes para vocês logo adiante, tá? Não quer dizer, no entanto, que não haverá sobreposição nas indicações para quem usa a técnica, né, de modo corriqueiro. Então, vocês vão ver que as ondas de choque, propriamente, vão melhor tratar tendinopatias cálcicas e melhor tratar as indicações ósseas, que tanto agrada a nós, ortopedistas. Por exemplo, retardo de consolidação, pseudoartrose, isso é tipicamente indicação de onda de choque. Pode ser também tendinopatia, facete plantar, trocanterite, né? A síndrome dolorosa do grande trocânter, pode ser tratado pelas duas tecnologias. Eu favoreço a focal nesses casos, eu acho que ela tem uma entrega mais clara de energia, uma documentação melhor na literatura, mas a radial também acaba tratando em alguns casos. E eu concordo que trigger points, dor miofascial, síndrome dolorosa miofascial e mesmo espasticidade podem ser tratados por ondas de pressão radiais. Então, existe essa intersecção, essa sobreposição de técnicas, né? Tanto que, para tratar úlceras, sim, úlceras e cicatrizes e tudo mais, a onda de pressão radial à esquerda tem uma boa indicação, ali, por exemplo, epicondilite lateral, que é mais superficial, mas, tipicamente, a onda de choque vai tratar a parte óssea, e eu gosto de tratar também, pontualmente, as tendinopatias, eu gosto bastante de onda de choque. Aqui estão as formas, os geradores que têm formatos, fontes, tecnologias diferentes para gerar onda de choque, os três de cima são assim, né? Então, você vai ter tipicamente o eletrohidráulico, que são os mais antigos, que tem alguns hospitais do país que têm uma energia maior, eram usados para quebrar cálculos, né, de urolitíase. Os tipicamente disponíveis agora no mercado nacional, que são esses que têm cristais piezoelétricos, a grande maioria das tecnologias que a gente usa no Brasil são esses, são aparelhos portáteis, ou que você pode ter dentro da clínica, que tem uma boa entrega de energia e a manutenção é tranquila, é baixa, né, essa tecnologia piezoelétrica, é menos comum no nosso meio, mas também ainda presente, os eletromagnéticos. Os de baixo são geradores de ondas de pressão radial. Eles também são chamados balísticos,
em que entra o ar comprimido num lugar ali, impulsiona um projetil, por isso balístico, e este impulsionamento vai fazer a geração de ondas de pressão radiais. Então, o próprio impulsionamento desse projétil, depois ele vai bater ali e vai gerar onda de pressão. Tá? São medidas diferentes. A onda de choque propriamente, ela é expressa em milijoule por milímetro quadrado, e a onda de pressão radial é expressa em bar. Então, são ideias diferentes, e isso, a onda focal, ela já se dirige à profundidade, e a radial é da superfície em direção à profundidade, se espalha nesse sentido e vai perdendo energia. Isso aqui é o que eu falei, conforme o equipamento, vai ter uma zona focal diferente, né? Maior nos eletromagnéticos, menor nos piezoelétricos, intermediária ali na área de função da focal. E eu quero mostrar aqui para vocês, ó, a diferença. A diferença está, não sei se conseguem ver, à esquerda, o primeiro aparelho ali que aparece é onda de choque focal, uma cortesia do Dr. Gilson Shinzato, e o que vocês veem à direita é tipicamente onda de pressão radial. Vocês vão ver quando entra no meio líquido, você vê que ela vai desde o aplicador para a profundidade, fazendo essas microbolhas, e o outro são sistemas, né, claramente diferentes. Bom, para saber se funciona, ou curiosos sobre o funcionamento, os colegas escreveram, o Daniel Moyat, um dos fundadores da Federação Internacional a que pertencemos, junto com todos esses outros colegas, escreveram no nosso conceituadíssimo e tão respeitado Journal of Bone and Joint Surgery, esse Current Concept Review, que colocam, né, quais são as indicações, isso em 2018, né, alguma coisa já mudou desde lá, mas mostrando que forte evidência sustenta o uso de onda de choque em tendinopatia calcária do ombro e fasciite plantar. O mecanismo de funcionamento é a mecanotransdução, né? Isso é uma coisa que nós vemos que vai, inclusive, desencadear a produção de citocinas, tal qual outras técnicas da medicina regenerativa, né? Então, a gente vê ali BMP2, nós vemos VEGF, TGF-beta, tudo isso através desse mecanismo de mecanotransdução. E eles elencaram qual é a taxa de sucesso para retardo de consolidação. Vocês veem ali entre 63% e 87%. Então, há vários casos que são possíveis tratar com onda de choque. Acho que isso tem que ser do conhecimento de todos. Claro que haverá indicações específicas, o que é que vai servir para onda de choque, o que é que não vai servir, mas onda de choque funciona bem para retardos de consolidação. E neste paper também está descrita outras indicações, né? Se não de grau A, também as de grau B, como epicondilite lateral do cotovelo, tendinopatia trochanterites, né, tendinopatia patelar e outras tendinopatias. Bom, falando das indicações propriamente e se funciona, tem, por exemplo, essa revisão sistemática com meta-análise envolvendo 935 pacientes, publicada em 2017, sugerindo que sim, pode ajudar na dor e que pode realmente melhorar muitos casos de fasciite plantar. Há estudos sobre o ombro também, revisão sistemática e meta-análise, por exemplo, controlando sobre dor em casos que não são calcificados, por exemplo, pode sim, na grande maioria dos casos, ajudar em termos de dor.
em termos de função, vocês sabem que quando passa o zero significa que nem todos os trabalhos mostraram isso, mas a maioria dos trabalhos desta meta-análise mostra que sim, a função também melhora. E a função em termos de ganho de ADM, melhora clínica também, é encontrada, via de regra, em pacientes nessa meta-análise de 2024. Então, já mostrei para vocês que para o pé funciona, que para o ombro a calcificada funciona e na não calcificada também, não de modo tão exuberante como na tendinopatia calcificada. E aqui eu dou outras indicações. Esse trabalho é da semana passada, que é um trabalho que mostra 128 pacientes com dor lombar de causa facetária. Como é que eles souberam que era de causa facetária? Eles fizeram bloqueio dos ramos mediais e disseram, bom, esse caso aqui é de dor facetária. E separaram em 2 grupos de 64 pacientes cada um, com onda de choque de alta intensidade, alta energia, nas facetas, e no outro era sham, ou seja, era placebo, não tinha realmente não tinha atividade propriamente de onda de choque, né? E eles compararam e viram que, depois de 6 meses, 12 meses, uma redução de dor, medido no EVA, né, na escala análogo visual para dor, de 64%, a score de perda de função melhorou de 12% só melhoraram no placebo em 1 ano para 42%, e dor neuropática só melhorou no grupo A, no grupo tratado, e, pasmem, na ressonância magnética, 58,8% dos pacientes melhoraram edema ósseo na região das facetas, enquanto nenhum melhorou no grupo placebo, no grupo controle. Vocês veem ali, o doutor João Protásio já é muito hábil nisso, em localizar as facetas por ecografia e depois direcionar o aplicador da onda de choque, e vocês veem o comparativo de VAS, né, que vai melhorando já a partir com 6 meses, com 12 meses mais ainda, mostra que sim, a aplicação tem um efeito de longo prazo. Isso já foi visto antes por Ricardo Kobayashi, um dos diretores da nossa sociedade, da SMBTOC, mostrou na sua tese de doutorado, fez aí um estudo, convocou 121 pacientes, são pacientes do SUS, tratados com ondas de pressão, na verdade, radiais, em que separaram 31 pacientes, fizeram um placebo para um lado, onda de pressão radial para o outro lado, e confirmou que em 12 meses, 70% dos pacientes melhoraram pelo menos 50% da dor, versus 14%. Então, no ensaio clínico randomizado brasileiro, talvez uma das primeiras evidências de onda de choque em lombalgia, mesmo com onda de pressão radial, sim, funciona. Só que às vezes demora um tempo, e por isso, alguns colegas sempre acharam que era picaretagem. Não é picaretagem. Isso é que nem musculação. Quando você faz musculação, não é no primeiro treino que vai aparecer, não é no dia seguinte, mas é 6, 8, 10 semanas depois, como também na onda de choque. E assim também serve. Então, eu já falei para o pé, já falei para o ombro, já falei para a coluna. E agora eu vou falar para vocês para o joelho. É uma grande ferramenta para tratar edema ósseo, por exemplo. Então, tem uma corte histórica do pessoal lá da China. O Wei Sun participou do nosso Congresso Mundial em São Paulo ano passado. Aqui outras evidências, estudos comparativos. Este não é um ensaio clínico randomizado, é um estudo prospectivo, mas em que havia pacientes que eram usados como controle e outros que tinham edema tibial, mostrou que 86% dos pacientes melhorou com onda de choque
focal ao longo de 6 meses e 1 ano, mostrando que tiveram melhora dos scores de dor em 88% versus 42% do controle. Então, não é quem tem edema ósseo, em geral, tem dor, sofre, e é uma forma de piorar a articulação e degradar mais rapidamente aquele joelho que já tem predisposição à gonartrose. E a onda de choque é, sim, uma das grandes ferramentas para tratar edema ósseo. Se vê aqui em mais um exame, esse sim, ensaio clínico randomizado, 20 pacientes para cada grupo, um tomou prostaciclina e bisfosfonados, o outro onda de choque. Em 6 meses, 95% dos pacientes com onda de choque tinham área encolhida, e em 1 ano, todos tinham cicatrizado. Se vê também em estudos de imagem, de ressonância, como melhora ao longo das semanas e dos meses, o tratamento por onda de choque, com 1 semana e com 27 meses de segmento mostrando a melhora de dor, né? E outro ensaio clínico randomizado, 103 pacientes, esse de 2020, mostrando que multicêntrico, randomizado, focal eletromagnético, era o gerador, 3 sessões com intervalo semanal versus placebo, né? Mostrou que 86,8% melhoraram a partir de 2 meses até 6 meses. Então, isso é estatisticamente significativo e muito claro do funcionamento da onda de choque para a trocanterite. As contraindicações clássicas são o uso de anticoagulante, o fato de você ter uma fise aberta, tumor na área de exposição, tumor ativo, não pode fazer onda de choque nos campos pulmonares. No sistema nervoso central, claro que existem já tecnologias de onda de choque específicas para essa área que ajudam, por exemplo, pacientes com Alzheimer, senilidade e outras patologias, ou que haja estruturas vasculares importantes no trajeto, né? Quem tem, por exemplo, marca-passo, na área do marca-passo não pode fazer, em pacientes gestantes também não se faz, né? Então, entre o tratamento conservador, que já foi esgotado por fisioterapia, e tratamento cirúrgico, que ainda não chegou, existe uma grande alternativa para muitos casos que passa a ser a onda de choque. E, no entanto, os aparelhos que tem, isso é muito heterogêneo com relação à indústria. A indústria traz, sempre disposta a trazer várias inovações e tudo, mas os aparelhos, eles vão ter características diferentes, e claro que nós acabamos por recomendar ou ter junto a nós, ainda, junto a nós da sociedade médica, aparelhos que têm, enfim, liberação junto aos órgãos competentes e que efetivamente conseguem essa entrega energética necessária para a melhora, né, dos pacientes. Quem tem mais interesse? Nós temos uma sociedade de 25 anos, vai fechar 25 anos ano que vem, em que nós teremos o Congresso Brasileiro. Nós vamos ter um Mundial na Itália, o segundo Mundial. O primeiro Mundial foi aqui no Brasil, em São Paulo. Esse 35º curso de certificação de onda de choque vai ser junto ao CEBOT, lá em Salvador. Digo para os colegas que forem ao CEBOT já podem fazer o curso de onda de choque. Este curso, senhores e senhoras, sempre lota. Temos apenas 10 vagas das 50. Se os colegas quiserem entrar, vocês, por favor, entrem imediatamente ali no site do Congresso, e por ali vocês conseguem se matricular neste que eu quero, como presidente, dizer que é o melhor curso de onda de choque no mundo. Há outros na Alemanha, há outros em outros lugares, nenhum é tão bom quanto o nosso, e eu digo isso a favor de todos os outros diretores, não eu, mas que são professores muito mais hábeis do que eu e têm muita experiência na técnica. E com essa foto eu me despeço e agradeço a oportunidade. Todos que quiserem saber mais de onda de choque, fiquem à vontade de entrar em contato comigo, ou que gostam de medicina regenerativa, seja através do Dr. Regen, seja através da minha clínica ProRegen, que habilita e ensina e ajuda a médicos no Brasil afora a
a entrar na medicina regenerativa e implantarem na sua cidade um serviço que faça sentido. Muito obrigado a todos pela paciência aí, numa quinta de noite. Boa noite, professor, de novo. Tem algumas perguntas aqui no chat. Vamos nessa. Elô. Boa noite, professor. Para pseudartrose de tíbia, o senhor usa quantas sessões, por quanto tempo? Sei que não tem regra, mas em média. Não tem uma regra e, assim, o retardo de consolidação vai ter que ter algumas características. Primeiro, eles vão funcionar melhor nos casos até 1 ano e meio. Acima de 2 anos é menos provável que funcione. A síntese tem que estar estável. E isso o ortopedista sabe julgar, né? Você olha, você vai dizer, isso aqui está tudo solto. Não é o melhor caso, você não tente ali. Mas há, por exemplo, uma haste que está estável, que tenha um gap, meio centímetro até 1 centímetro são bons casos. Quanto menor o gap, naturalmente, melhor, né? E, tipicamente, quanto mais energia tiver o aparelho, mais fácil, mais chance de resolver antes. Então, isso tipicamente é uma indicação dos eletrohidráulicos, que não tem mais no nosso meio. Eu testei um eletrohidráulico turco, numa marca que queria começar no Brasil, até me empolgou, mas tinha suas dificuldades lá de assistência, né? Mas com um piezoelétrico, em geral, a gente consegue com 5 a 7 sessões. Eu queria dizer que 5 é o número mágico, né? Pode ser com 3, talvez sim, mas você tem que usar uma frequência baixa e uma energia mais alta possível tolerada pelo paciente, né? Eu acho que essa é a resposta para a questão. Marcelo Braga, existe alguma evidência do uso de onda de choque em Modic? Não, Modic não. Eu disse na faceta, né? Na faceta, a melhor evidência veio da semana passada, ou 15 dias atrás. Esse paper que eu trouxe para vocês é recentíssimo, mostra, sim, efeito sobre o edema ósseo. E no Modic não quer dizer que não tenha melhora, mas não sei se a entrega de energia lá neste local vai ser realmente eficiente, e a resposta é que não tem, mas para a faceta tem, e não só melhora da dor, melhora da função, em 58% dos casos melhora do edema ósseo facetário. Tá? Doutor João Protásio, meu querido professor, aqui respondido no final. Eu tenho uma pergunta. Esses dias me abordaram, né, me oferecendo a terapia por ondas de choque diamagnética. O senhor tem alguma informação sobre isso? Não, na verdade, já tem um colega da Colômbia que mostrou, se eu não me engano, assim, é um aparelho caríssimo que ainda carece de, eu acho, 700 mil reais, 1 milhão, não sei. Foi mais ou menos. É uma coisa de grande apelo comercial. Para mim, ainda não estou dizendo que não está certo, eu estou dizendo que ainda não me convenceu, porque não tem muita evidência, né? E gastar com aparelho é fácil, né? A gente precisa ter evidência clínica de melhora, como apresentei para vocês, né? Mostrei meta-análise, mostrei ensaio clínico randomizado, mostrei que a ciência está aí, né? Contribuindo. Então, esta realmente não faz parte ainda, acho que nós temos que observar, antes de indicar para os doentes, eu quero ver os trabalhos e conhecer para que realmente fique de pé aí a técnica, né? Ela seria uma mistura do campo magnético com a terapia por onda de choque? É, mais ou menos uma mistura, mas é como eu disse, não... eu respeito, né, a experiência dos outros, mas eu quero também ver publicações de alto nível, como eu mostrei, capaz de poder indicar para os colegas, e a esse preço realmente tem que ser uma coisa que tem uma sustentação muito clara, né? O Wagner Pires pergunta, quando o senhor associa biológicos? Não, é o seguinte, esse é o Marcos Leão. Wagner Pires é o seguinte, o uso de onda de choque para pseudoartrose já é consolidado, sim. Mas em fraturas agudas, não, tipicamente não, viu, Wagner? Não tem indicação. Assim, há colegas que têm experiência em usar
em pacientes com mais fragilidade, ou que têm riscos adicionais, ou que pode, acho que vão ter problemas na consolidação. O presidente da Federação Internacional é um italiano, chamado Alfonso Di Giorno. Quando você for a um dos nossos cursos, Wagner, se te agrada, nosso curso é agora em novembro. Nós vamos ter o avançado, para quem já é de casa, né? Para quem já está na sociedade, vai ter o avançado, que vai ser sensacional. 80 colegas só vão ter o privilégio de participar. Vai ser em setembro. O Alfonso vai estar ali, eu acho que ele vai estar na certificação também, porque ele é um grande amigo, e, enfim, nós gostamos dele, ele gosta de passear e gosta de contribuir, né, com as ondas de choque aí pelo mundo. Ele tem casos que ele me citou, não mostrou os casos, que ele já faz a partir de 3 ou 4 semanas. Eu acho prematuro, acho meio sem... acho que está esticando a técnica. Eu pensaria em 90 dias, mas tem que ter algum motivo assim, mais claro para eu justificar essa indicação. Né? O Marcos Leão pergunta aqui, boa noite, professor, quando associa o ortobiológico, faz a toque antes ou depois? E quanto tempo de intervalo? Tipicamente, eu faço toque primeiro, e depois o ortobiológico. Tá? Eu entendo que não é consenso, eu entendo que há colegas que pensam diferente, mas, doutor João Protásio, eu vou lhe explicar. Já é conhecido o efeito da onda de choque no tecido não manipulado, vamos dizer assim, em que você não fez um hematoma ou não fez uma aplicação. Todos esses estudos têm esse pressuposto, que o tecido, mesmo que danificado pela lesão crônica, ele não tem um hematoma ali, ele não tem uma área que foi modificada, não tem ozônio ali, ou não tem um PRP ali, né? Então, você sabe que ele vai se propagar de modo claro, com os resultados que mostrei, no tecido que não foi manipulado. Por isso eu uso o ortobiológico depois. Eu acredito nessa associação, mas eu não acredito que haja evidências claras, clínicas, da ativação pela própria onda de choque. Eu sei que entre nós, que gostamos de regenerativa, é controverso, mas a gente vai ter que debater a evidência. Né? E frente à evidência, o tecido não manipulado, eu sei que funciona bem, por isso eu faria a onda de choque antes e o ortobiológico depois. Em geral, eu gosto de uma aplicação semanal de onda de choque, então vai depender do caso. Mas eu gosto também, às vezes, de fazer um intervalo semanal. Eu explico para os pacientes que isso não tem um efeito imediato. Pode ter, em alguns casos, por exemplo, lombalgia, mesmo trocanterite, às vezes o efeito já é imediato. Por que o efeito é imediato, doutor Rodrigo Scheid? Eu lhe explico. O Rodrigo Scheid é um parceiro da ProRegen, a ProRegen Criciúma, e ele, como é cirurgião de quadril e um entusiasta da onda de choque, ele sem insulto. Não vai... Ali, aí sim, eu no copo d'água aqui, ó, a canequinha da ProRegen aí, Scheid. E aí é o seguinte, aí tu tá novinho, aí tu tá melhor, mas eu ainda não posso, só depois da aula. Então, você tem uma denervação seletiva das fibras C não mielinizadas, que são responsáveis pela dor. Então, você apagando essas fibras C, ou diminuindo elas, mitigando a sua função, vai ter um efeito imediato na dor. Mas o efeito que foi demonstrado naquele ensaio clínico randomizado ali da dor lombar, de origem facetária, vai ser a redução daquele edema ósseo lá, né? Ou seja, através do mecanismo de mecanotransdução. Então, o que se vai acontecer é pela mecanotransdução, né? Enfim. Então, Professor, acho que só para contextualizar, o Ronan que perguntou aí, para ver se ele é neurologista, inclusive a gente era sócio de consultório e ele usa muito para cefaleia cervicogênica, e já viu alguns estudos e ele já está aproveitando essa pergunta dele, ele me mandou aqui no privado, eu lembro que no Congresso Brasileiro vai ter que ser só ortopedista, né? Sim, não é que tenha que ser só, tem que pagar o Congresso, né? Tem que pagar o Congresso, que pode não ser do interesse dele, né? Mas é muito bem-vindo, né? Até porque a inscrição se faz pelo site da SBOT. Se alguém quiser fazer, entre no site da SBOT e faça, né? Vai ter mais algum esse ano aqui em São Paulo, igual vocês fizeram já esse ano?
Não, é assim, são 2, né? Esse é o 35º. Então, são 2. A certificação acontece junto ao CEBOT, tradicionalmente, já falei, há 24 anos. Então, é em novembro. 11 de novembro, tem 10 vagas, sempre lota. Então, não esperem passar, porque sempre, enfim, acabei de dizer. Então, se alguém quer fazer, abre o site e se inscreve agora, porque na minha época eu tinha que, poxa, falar com a secretária, deixar esperar, ela se esquecia. Era um rolo até conseguir entrar. Era mais ou menos que nem era o Horto Regem em 2018. A mulher tinha um problema e não sabia. Bom, hoje é pelo site do CEBOT e dá certo, né? O outro vai ser em março ou abril, daí em São Paulo, sempre em São Paulo, e como eu disse, sempre lota, né? Vai ter o avançado, que é só para quem é da SMB Toque agora em setembro, as vagas praticamente já encerraram. Em maio, vai ter o Mundial em Roma, na Itália, dia 29 e 30. Vai ser, Chaide, a 50 passos do Vaticano, porque o Di Giorno foi médico do Papa anterior. O Alfonso Di Giorno e ele também foi médico da Giorgia Meloni, a primeira-ministra, e ele é um dos caras poucos caras que fazem onda de choque na Itália. Então, quem é médico gosta de onda de choque, pode fazer onda de choque lá na Itália, num dos serviços lá do... Tá doido para que os médicos vão lá fazer onda de choque. O Ronan pergunta, então, evidências robustas para o tratamento de espasticidade. Ronan, sim, tem evidências para espasticidade, mas o uso é periférico. Você vai nos tendões ali, no tibial, você vai nos flexores ali do punho, e os fisiatras fazem isso muito. A professora Marta Imamura, da USP, o ambulatório se chama Luci Montoro, eles têm muita experiência em espasticidade, né? Então, isso ajuda sim, mas volta, né? Então, de modo recorrente, tem que fazer, principalmente quando existem esses encurtamentos. Ela tem casos que ela trata a espasticidade e consegue, mesmo com o polegar incluso, melhorar bastante, mas isso é do fisiatra, né? E por sequela de AVC, sim, é uma das indicações. Te recomendo procurar a Marta Imamura. Te recomendo, se você quer para aplicação no sistema nervoso central, a indicação daí não é AVC propriamente, é demência que eles têm usado, tudo estudado para outros tópicos também, mas tem um equipamento da Stors, que é uma dos equipamentos mais célebres no Brasil, pararam de vender porque era muito caro, e tem um direcionado para o sistema nervoso central, a pessoa que você tem que conhecer, é um outro fisiatra chamado, que mostrou ali o filme ali, né? Que é o Gilson Shinzato. Eu quero agradecer também ao Ibrahim Liu, que me deu alguns slides aí, que ele apresenta no curso de certificação, ele me deu ali os de ombro, ali com os estudos, ele me emprestou, então eu quero fazer público aqui o agradecimento a eles. Show de bola. Alguém tem mais alguma pergunta? Rodrigo Scheid, tem alguma pergunta aí sobre onda de choque? Aproveita aqui que eu estou na Berlinda aqui. André, a gente tem bastante experiência com ondas também. Na verdade, a pergunta é sobre o novo aparelho que eu estou agora, que eu vi ali aquela questão de profundidade de ondas, né? Garoto, não compre sem falar comigo. Exato. Então, eu estou em dúvida, eles me apresentaram alguns com relação à profundidade. Então, tem um que atinge até 7 milímetros, tem um que vai até 16. Qual é a tua recomendação? Porque a gente está só com eu estou só com radial agora, né? O radial, ele é bom, mas para o quadril ele não é bom. Exato. Porque, assim, eu entendo que tem ali o pressuposto ali que pode tratar trochanterite, pode, mas não alcança. As pacientes, assim, 80% das trochanterites vão ser mulheres, né? Já na 50 plus, né? Tipicamente, e não vai chegar na profundidade necessária. Então, você vai chegar a 4 bar e a paciente, eu não estou nem sentindo, doutor. Exato.
E encerrou daí, não tem o que dizer. E você vai usar, vai precisar de um aparelho focal, no mínimo 4, no mínimo 5 centímetros de profundidade. O aparelho da Wolf e da BTL alcançam isso, né? É que tem muita diferença do orçamento para aquele que atinge 6 e para aquele que atinge 16, sabe? Isso aí, na ProRegen, nós vamos comprar em conjunto, provavelmente, para vocês aí, porque tem 3, 4 clínicas que precisam, e a gente vai avaliar o que já tem os orçamentos, aí nós já vamos dizer, olha, como é que nós conseguimos puxar esse número para baixo daquele que nos interessa, né? E é isso, né? Eu acho que beleza. Aqui publicamente não vou dar minhas preferências, né? Porque, enfim, não se trata disso. Nos cursos a gente... Porque cada um vai ter o aparelho que prefere, né? O Shinzato é um, eu sou outro, né? O Cláudio Simplício é mais um, né? Mas acho que nós temos bons aparelhos no país, temos aí 2, 3 boas opções de focal, até porque também precisa ter manutenção, tem que poder desenvolver, mas eu não tenho dúvida que para o quadril tem que ser focal. Tem que ser focal, né? Beleza. É o que tu vai precisar, e aí, índio velho, tu vai ter que abrir a mão. Não tem saída. Mas tu tá em 15, cara, aí fica mais fácil. Não, tá tranquilo. Não, era mais para saber se tinha muita diferença ali. Não, vamos ver, depois tu me mostra os equipamentos, a gente escolhe junto aí, vamos oferecer para os outros também. Beleza, obrigado. Então tá bom, alegria vê-lo, Chay, muito obrigado aí pela moral aí. Grande abraço, me atrasei um pouco, mas... nas terças, quando é do nosso dia lá da ProRegen, né? Claro. Porra, aí sim, né, tia? Bom. Fazendo esforço para participar. Hoje eu cheguei um pouquinho atrasado, mas tem que prestigiar. Tá realmente parabéns aí pelo... Então eu te espero, tá? Valeu. Beleza. Então tá bom. Mais uma vez, muito obrigado aí, foi excelente. Obrigado. Quem tiver dúvida sobre onda de choque, sobre regenerativa, sobre a ProRegen, como botar uma clínica de regenerativa no interior do Tocantins, é só falar comigo. Valeu, abraço. Beleza, gente? Muito obrigado. Deus. Forte abraço. Obrigado. Tchau, tchau.